Olá, eu sou Irina Podosowska. E eu sou Gaelle Spillman e o tema de hoje é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Então, a gente tem que entender que esse transtorno é um distúrbio do neurodesenvolvimento e normalmente ele, aparece na infância, ele pode ser identificado na infância, e o indivíduo se encontra em uma condição que é desafiadora para ele, porque assim, é difícil de focar nas solicitações, normalmente, da escola, dos pais, e também é difícil seguir as rotinas diárias. Então, assim, de um modo geral, pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade têm dificuldade em se organizar, manter o foco naquilo que foi é, determinado, por outra pessoa, fazer planos mais realistas ou aquela questão de pensar antes de agir. Então, dito isso, elas podem se apresentar como pessoas mais irrequietas, mais barulhentas, assim, que têm uma maior dificuldade em se adaptar em algumas mudanças, assim, está em outro contexto. Então, a gente tem que entender que existem três tipos de TDAH. O perfil mais desatento, ou hiperativo, que a gente chama de impulsivo, ou combinado, que no caso apresentaria os dois. Exato. E como você está dizendo, Gayle, muitas vezes a gente consegue entender e perceber os sintomas desde a primeira infância, porque geralmente são crianças mais ativas fisicamente, especialmente meninos, né? Então, aquelas crianças que a gente já está se esperando como pai ou como educador que a criança tenha cansado porque já brincou o dia inteiro e a criança não consegue parar. Ou crianças que realmente têm um pouco mais de dificuldade de prestar atenção nas falas, especialmente nas falas longas. Então, crianças que parece ali que está ouvindo, e quando você pergunta, a criança está, oi, nem estava prestando atenção, parece. Então, assim, são pequenos sintomas que a gente já pode reparar. Claro que, como você está dizendo, em todas as situações a gente precisa ficar atento a também não diagnosticar logo a criança ou a pessoa com TDAH, porque a gente percebe que hoje, especialmente quando a gente tem muito acesso à informação, o que é bom, mas também as pessoas tendem a dizer: ah, não, acho que eu sou TDAH, porque eu não consigo. Venhamos e convenhamos, todos ficamos cansados durante o dia, todos temos momentos de um pico de energia, então podemos ficar um pouco mais ansiosos, um pouco mais ativos, e todos temos esquecimentos, porque no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente sabe que acontece. Agora, quando isso é recorrente, quando isso é persistente, quando isso se torna uma situação que acaba atrapalhando a rotina, o dia a dia, a vida da criança, do adolescente ou do adulto, aí que realmente a gente precisa procurar um especialista para um diagnóstico e fazer intervenções, muitas vezes, inclusive, com o psiquiatra e com remédios, porque a depender do grau, a gente sabe que essas pessoas precisam desse tratamento, até para conseguir se organizar, como você está dizendo, no dia a dia e trabalhar e executar as suas funções de uma maneira mais rápida e mais focada. Eu gostaria só completar a fala dizendo que muitas vezes, por a gente estar numa sociedade que tende a ensinar isso às meninas e em contextos que muitas vezes as meninas precisam ficar mais paradas fisicamente, já foi comprovado que as meninas são muitas vezes não diagnosticadas com TDAH porque elas não são tão ativas fisicamente. Mas se a gente perceber que a criança, né, menina no caso, ela é mais distraída, ela parece que está prestando atenção aqui, mas não consegue focar, ela não consegue focar em uma leitura por muito tempo, ela não consegue absorver aquilo que ela está lendo ou focar naquilo que ela está fazendo, também podem ser sinais da gente se preocupar e procurar um especialista para ver se pode ser um caso de TDAH. Uhum. É muito importante isso que você trouxe, de culturalmente, assim como isso pode se expressar. E claro, que além do psiquiatra, quando necessário, um psicólogo também é muito importante. Inclusive para a pessoa saber lidar, e entender o que significa para ela ter esse diagnóstico. Quando a gente traz que há sintomas de desatenção ou de hiperatividade, eu queria só especificar que essa desatenção, ela se apresenta para os indivíduos com esse transtorno como sendo aqueles que
sabe que a gente fala assim, tá com a cabeça nas nuvens, né? Assim, então nas tarefas ele está lá, é como realmente fosse uma falta de persistência, né? É uma dificuldade em manter o foco e uma certa desorganização. Então, assim, isso não é porque a pessoa quer desafiar a outra ou porque ela não entendeu o que precisa fazer. Então, não está nessa esfera de entender. É realmente porque falta uma certa persistência, no sentido assim, essa capacidade mesmo. Quando a gente menciona a questão dele ser hiperativo, é da atividade motora excessiva, né? Assim, fala demais ou gesticula, ou, né? Então, assim, o que eu falei de ser irrequieto, né? Então, há uma certa exaustão também do indivíduo, né? Então, quando eu digo exaustão, aquilo tá lá, ele tá agitado, mas não, ele acaba não sendo produtivo, porque ele está nessa hiperatividade. E eu queria trazer também que há um outro aspecto que é a impulsividade. Impulsividade todo mundo entende, né? Que é um pouquinho a questão de ser precipitado. E essa precipitação, ela pode acabar fazendo com que o indivíduo, de repente, se coloque em situações de ter causado um acidente, né? Ou de ser algo que não devia, porque não pensou antes ou não prestou atenção. Então, ela não consegue adiar alguma coisa, ou ele precisa de recompensas imediatas, né? Então, pode fazer com que a pessoa tome decisões importantes de uma forma mais precipitada. Então, por isso, também esse acompanhamento do especialista que vai ajudar a pessoa a criar estratégias, a se dar conta também do que está fazendo. E uma vez que a gente menciona essas características, eu tenho também sintomas que podem ser leves ou graves. Então, e como você disse, que por ser um diagnóstico, um transtorno, eles interferem na qualidade de vida do indivíduo. Então, assim, eu preciso fazer algo, né? Eu preciso ajudar essa pessoa. Exato. E como você está dizendo, Gaeli, essa impulsividade também vem um pouco do quê? Essa desorganização. As pessoas com TDAH, elas relatam que os pensamentos deles são muito rápidos, e realmente são. Tanto que a gente gostaria de frisar que o TDAH não tem nada a ver com a cognição da pessoa. Aliás, as pessoas com TDAH, elas tendem a ter o pensamento mais acelerado mesmo, elas são muito criativas, e por isso que às vezes elas não conseguem se planejar a médio e longo prazo, porque são tantos pensamentos no mesmo momento, que elas acabam sendo muito mais criativas, elas acabam sendo muito mais impulsivas, porque elas tendem a tomar decisão logo, até porque elas não conseguem ficar focando só em um pensamento e continuar só com esse pensamento e descartar os outros. Porque são muitos pensamentos muito acelerados. Então, a gente precisa prestar atenção nisso e também valorizar esses pontos de criatividade, de rapidez de raciocínio. Então, por exemplo, às vezes a gente percebe a criança na sala de aula, professora faz uma pergunta, a criança já grita. Tem, claro, crianças que fazem isso porque são mais ativas, mas também pode ser um dos sintomas do TDAH, da criança ser mais impulsiva, ela não conseguia esperar nem a pessoa terminar a fala, porque ela já sabe o que é para falar, ela já sabe como completar aquela resposta. Então, nesse sentido, como pais e educadores, precisamos lembrar desses pontos de força das pessoas que têm o transtorno de TDAH, né, de hiperatividade e desatenção, e utilizá-los a favor dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos, para ajudá-los, como você está dizendo, a ter uma vida mais organizada, a serem mais funcionais, mas também acompanharem, especialmente, esse desenvolvimento cognitivo e social dos colegas, porque muitas vezes a gente percebe aquele estudante que não consegue ficar sentado na cadeira, ele está lá, muitas vezes é taxado como danado, é taxado como aquele que atrapalha a aula, é taxado daquele que atrapalha a turma. Então, muitas vezes, a gente percebe que essas crianças acabam já sendo, já recebendo este estigma desde a jovem idade, e aí elas começam a se cobrar, isso mexe na autoestima, isso mexe no rendimento escolar. Até as decisões que ela vai tomar no futuro, em como ela vai continuar a vida acadêmica e profissional, isso mexe em muita coisa. Então, como educadores, precisamos acolher, adaptar as estratégias. Se o meu aluno não consegue sentar,
eu vou deixar ele em pé. O importante para mim é que ele esteja acompanhando. Se ele não consegue esperar a vez dele de falar, eu vou colocar ele numa dinâmica onde ele pode ser rápido e eu vou, em paralelo, trabalhar com ele justamente essa espera, essa questão de ele, às vezes, precisar ficar sentado para, por exemplo, fazer uma tarefa escrita. Eu vou planejar a minha fala para não ser uma fala muito longa, eu vou quebrar ela com perguntas e com atividades físicas também, para ajudar ele também a se inserir nessa turma. Então, a gente precisa refletir sobre todas essas estratégias para a gente garantir que essa criança, esse estudante, esse adolescente se desenvolva da melhor maneira, porque o TDAH não tem nada a ver com habilidades cognitivas, pelo contrário, muitas vezes, como a gente falou, eles tendem a ser mais rápidos no raciocínio e também na aprendizagem, se a gente adaptar as estratégias e adotar as estratégias certas. Sim, porque inclusive são pessoas, assim, é um cérebro que é criativo, que pensa, né, fora da caixa, né, aquilo que a gente realmente busca para a solução de problemas, né? Então, a gente também tem que ajudar essa pessoa a poder se expressar da melhor forma possível, né? Então, como você disse antes, né, se eu tenho uma criança que tem esse diagnóstico, né, que mostra uma maior dificuldade em regular essa atenção, eu posso fazer com que ela tenha menos distrações, né? Assim, por exemplo, né? Às vezes a gente tem aquele estojo ou aquela canetinha que, se brincar, tem até sino na ponta, né? Então, se meu filho tem esse diagnóstico, eu preciso fazer com que ele não tenha elementos ao redor dele que distraiam tanto assim, né? Então, de repente, colocá-lo, né, mais próximo do quadro, ou se ele precisa se mover para conseguir se concentrar, permitir que, às vezes, né, até no fundo da sala mesmo, aqueles que precisam caminhar um pouquinho para se concentrar melhor, sem distrair os outros, claro, mas são adaptações do ambiente de aprendizagem. Então, assim, às vezes a própria turma, assim, o educador entende que a turma precisa fazer um break, né, um intervalozinho depois de um tempo de aula, em vez de manter aqueles, sei lá, 50 minutos. Vamos fazer um intervalo curto, mas permite a galera se reconcentrar, ou então fazer uma atividade aí que, né, vai envolver o movimento. Então, assim, é algo que eu ajudo os estudantes a regularem de novo a concentração. Até porque, como você disse, a gente está no modelo hoje, que normalmente estamos expostos a muitas informações e elementos distratores de vez, ou seja, várias coisas que distraem, né? Eu tô aqui conversando com você, tem um celular do lado que de repente tem mensagens bipando, tem uma música no fundo, televisão ligada. Nossa, será que eu estou ajudando aquela pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E ao mesmo tempo, a gente somos bombardeados, né, de forma constante pelas informações e por esses elementos que podem nos distrair. Então, assim, o que eu gostaria de trazer também é a pessoa com esse transtorno, né? Quando a gente fala de a questão na atenção, ela tem dois aspectos, que é a tenacidade e vigilância. A tenacidade é a nossa capacidade de justamente eu dirigir minha atenção para aquela tarefa. Mas eu também preciso de vigilância, porque se alguém gritar meu nome, eu preciso conseguir mudar minha atenção para aquela nova solicitação, aquele novo objeto, o que for. Então, pessoas com esse transtorno, às vezes, têm um hiperfoco, que é o quê? É essa capacidade dela se concentrar de uma forma, assim, surpreendente, ela se concentra muito bem numa área específica. Só que como ela tem essa dificuldade em regular a atenção, ela justamente, às vezes, não está com a vigilância dela, né, para uma outra coisa. Então, assim, isso que eu gostaria de trazer um pouquinho para que os educadores e os pais soubessem. Então, eu preciso ajudar aquela pessoa a regular a atenção dela, por exemplo. É como você está dizendo, sabe? Muitas vezes, quando a gente fala assim, déficit de atenção e de foco, a gente acha que essas pessoas não conseguem nunca se concentrar. Não é verdade. Como você está dizendo, existe o hiperfoco. Então, essas pessoas conseguem se concentrar muito bem, especialmente em coisas que são do interesse deles. Porque aí tem todo o processo de dopamina, de hormônios, enfim. Então, nesse sentido, nós como pais e educadores podemos usar isso também a nosso favor.
Se eu sei que o meu aluno ele consegue se concentrar e focar em tarefas que interessam a ele ou em assuntos que interessam a ele, eu posso usar esses assuntos para introduzir conceitos matemáticos, linguísticos, enfim, conteúdos das várias disciplinas, utilizando desses interesses dele. Se eu sei que ele não consegue, por exemplo, gerenciar bem o tempo, porque toda hora ele se distrai, eu posso fazer tarefas que são quebradas em várias partes. Então, assim, utilizar dessas estratégias para que na sala de aula essas crianças consigam não só se inserir na turma e socializar, como a gente falou antes, mas também elas consigam se desenvolver ao máximo das habilidades delas e ao máximo da capacidade delas, porque a gente precisa entender que esse cérebro está funcionando a mil. E se a gente está aqui falando no mesmo tom, a mesma coisa, essa criança vai se distrair. Se a gente está aqui sentado há 3 horas, não só essa criança, como também as outras, a depender da idade, já vão estar cansadas e não vão focar. A gente sabe que, na média, uma pessoa consegue prestar atenção em uma coisa por 20 minutos. E essa atenção, na verdade, ela é desenvolvida ao longo da vida. É um adulto que consegue, geralmente, focar por 20 minutos. A criança está desenvolvendo ainda esse leque de tempo. Então, a gente precisa lembrar disso para que na sala de aula a gente realmente possa estimular isso tanto nas crianças, que a gente sabe que tem essa dificuldade de concentração, quanto também nas outras. Então, nesse quesito, como você está dizendo, as famílias, os educadores ficarem atentos a essas estratégias, ajudarem a criança a gerenciar o tempo. E assim, o que passa também muito pela aceitação não é dizer assim, ah, não, você consegue, se joga. Ou pelo contrário, você não consegue, não vou nunca fazer. É conversar com essa criança, dizer, você está percebendo que você tem essa dificuldade, por exemplo, de gerenciar o tempo? Vamos fazer um combinado. 10 minutos são esses, eu vou lhe sinalizando quantos minutos faltam para você terminar a sua tarefa, você vai precisar focar por 10 minutos. É ajudar essa criança a desenvolver estratégias e o entendimento também dela mesma, de como ela funciona, é o autoconhecimento que vai ajudar ela a desenvolver estratégias também sozinha, não só na infância e na adolescência, como também na vida adulta, para que ela consiga viver na sociedade de uma maneira mais tranquila, mais organizada. Exatamente, porque o que você trouxe é importante. Assim, nós, enquanto adultos, precisamos ajudar essa criança. E, para isso, eu tenho estratégias mesmo, como, por exemplo, dar marcadores visuais para o tempo. Muitas vezes, né, eu posso ter um planejamento da semana, um cronograma onde ela pode utilizar, né, assim, uns stickers, ou ela vê que depois da escola ela tem natação, depois, né, tem alguma outra atividade, então, ou uma sequência de, quando volta da escola, tira o lanche da mochila, mas para dizer assim, ela consegue acompanhar, não é informar que às 12h30 ela irá comer, porque às vezes para a criança é mais complexo entender isso. Mas se ela consegue ver que com aquela imagenzinha, né, depois da escola ela vai para casa e vai almoçar, depois ela tem inglês, põe um adesivozinho com o símbolo do inglês ou da natação, o que for. Então, isso são marcadores temporais, visuais. E é interessante também quando a gente antecipa para a criança o que vai acontecer. Então, além de ter uma rotina que permite que ela se organize, se eu antecipo e digo claramente o que eu espero dela, né? Eu vou para o shopping comprar um presente para o aniversário de seu amigo. Eu não vou comprar nada para você. Quer ir comigo? Quero. Então, iremos lá juntos, escolheremos e voltaremos. Não vou parar para tomar sorvete, não vou parar para comprar uma coisinha para você. Está combinado isso? Está. Então, assim, e eu espero que você, né, participe e a gente conversa e tudo. Então, assim, ela sabe o que vai fazer. E não você pega a criança, leva para o shopping, aí compra um presente, depois ela pede uma coisa, você diz que não dá tempo, aí ela pede um sorvete, também não dá, e aquilo vai inundando o cérebro dela de informações e de frustrações. Então, assim, diga também o que você espera, né? Tá, gente, do comportamento dela, né? E traga claramente, ó, se começar a pedir tudo ou reclamar, né? A gente volta para casa. Então, assim, esse é um dos aspectos, são aspectos importantes. E também eu recomendaria que os pais deem atenção para o seu filho, uma atenção de qualidade. Então, se às vezes a gente dedica um tempo para brincar com nossos filhos, né? De um jogo, 10 minutos, 20 minutos, né? Compartilhar com ele atividades que
ele escolheu, a criança escolheu brincar daquele jogo, ou brincar um pouquinho de boneca, dependendo do perfil dos pais, né? Mostra que você tem prazer em estar com aquela criança. Né? Então, assim, não é que o pai vai passar a noite toda brincando com a criança, até porque não cabe muitas vezes na rotina, mas ter um momento de qualidade é muitíssimo importante, porque, assim, normalmente, as crianças com esse diagnóstico, elas são mais punidas, ouvem constantemente mais reclamações, é como se o que elas fizessem nunca estivesse bom. Então, assim, vamos validar o comportamento positivo, tentar não pegar no pé de cada coisinha pequena, né? Assim, que tudo que ela fez de errado eu vou pontuar. Isso satura a relação, né? Isso desgasta a relação. Exato. E nesse sentido, sabe, como a gente estava falando da aceitação. Se a gente ajuda essa criança a entender, esse adolescente a entender como ele funciona, quais são as dificuldades e como ele pode superar essas dificuldades, a gente não só ajuda ele a desenvolver estratégias e a ter uma rotina mais organizada, mas também ajuda ele a validar os seus pontos de força, a se entender, a se relacionar melhor com ele mesmo e com os outros, e a não se comparar o tempo inteiro com as crianças e adolescentes neurotípicos, porque isso vai trazer uma dor para ele. Não porque ele seja inferior, mas porque, infelizmente, a nossa sociedade hoje, muitas vezes, cobra que todo mundo funcione no mesmo ritmo, e cada um tem o seu. Então, quando a gente ajuda a criança a entender isso, e ajuda ela a desenvolver estratégias para, ainda assim, ela conseguir viver tranquilamente na sociedade, se organizando com as coisas dela, e validando os seus pontos de força, aí que realmente a gente está ajudando um futuro adulto a ser um adulto mais responsável, mais tranquilo e também mais funcional. Exatamente, que um adulto que mantém uma imagem positiva de si, né? Que tem uma autoestima boa, né? Então, assim, esse cuidado para que a gente não faça com que o indivíduo se sinta incapaz é muito importante, porque, como eu disse, eles pensam fora da caixa, são criativos, têm muito a contribuir com a sociedade. Então, assim, vamos lá, porque não é fácil se ver como inadequado a um contexto, né, que não foi criado por você. É um cuidado que a gente precisa ter com crianças e com adultos que têm esse diagnóstico, porque o cérebro funciona de uma forma diferente. E é isso. Então, assim, eles têm muito a agregar na sociedade como um todo. E porque, assim, eles trazem um movimento, eles trazem... A neurodiversidade mostra pra gente que isso, na verdade, é uma riqueza. Eles conseguem pensar coisas que muitas vezes as pessoas neurotípicas não conseguem pensar, porque a gente foca muito em um pensamento só, em uma tarefa só, em uma rotina só. E aí, nisso, a neurodiversidade, na verdade, mostra toda a riqueza que o nosso cérebro e que a nossa mente pode ter hoje. Estamos felizes por vocês assistirem nossos vídeos. Espero que compartilhem, deixem seus comentários, suas perguntas. E essa é uma forma de contribuirmos para o desenvolvimento da educação no Brasil e estarmos atentos ao desenvolvimento social, emocional e cognitivo dos nossos jovens. Até mais! Tchau, tchau!